O sonho de comprares uma casa pode boicotar-te completamente o teu percurso de curto, médio e longo prazo, e neste vídeo vou explicar-te o porquê. Ter casa própria é aquilo que mais cedo ou mais tarde acabará por te acontecer, não é? Que sais da casa dos teus pais, ou aquilo que seja. Há várias formas de conseguires isso. Uma delas, mais procurada de todas, especialmente aqui em Portugal, que é comprares essa casa, não é? Ires ao banco, pedir um empréstimo, comprar e tudo mais. E outra, que é arrendar. Fazes um contrato de arrendamento, arranjas um senhorio, aqui como eu, 5 estrelas, e arrendas uma casa e pronto, é o teu espaço durante aquela duração daquele contrato. Agora, a maior parte das pessoas tende a ir para querer comprar uma casa, não é? O sonho de comprar uma casa. Eu acho que é uma coisa geracional e que neste momento, mesmo nas gerações mais novas e a minha inclusive, esse sonho continua bastante presente. Agora, neste vídeo eu quero-te mostrar e quero-te fazer contas e mostrar-te exatamente o que é que pode fazer decidir-te optar por arrendar ou comprar uma casa, como é que eu penso relativamente, não necessariamente só a comprar versus arrendar uma casa, mas vocês já vão perceber o que é que está por debaixo disto tudo, não é? O fundamento dos meus pensamentos, que é se eu devo ou não estacionar aquele montante de capital naquela coisa, ou naquele ativo, ou naquele serviço, ou naquele item, aquele produto, aquilo que seja, ou não, se isso faz sentido para a minha estratégia de curto, médio ou longo prazo. Agora, um ponto assente, para a maior parte das pessoas, comprar versus arrendar, e vai ter para essas pessoas que não têm qualquer tipo de relação ou missão em termos de negócios, comprar ou arrendar uma casa, ela está para seguir aqui métricas muito simples e regras, digamos assim, muito simples, que não fui eu que as inventei, até uma delas que eu vou falar agora foi o Dave Ramsey, dos Estados Unidos, um gajo que faz um podcast já tipo há 40 anos e que fala sempre sobre comprar versus arrendar e que é totalmente contra usar financiamentos e tudo mais, e o que ele diz é que se olhares para uma casa, olhares para uma localização, não é propriamente a casa, para uma localização e um tipo de casa em que tu vês que vais lá estar mais do que 5 anos, então provavelmente faz sentido comprares essa casa, mesmo que depois dali a 10 anos tenciones vender. Se a tua intenção é ficar, ou probabilisticamente vais ficar naquela zona, naquele tipo de imóvel durante menos de 5 anos, então muito possivelmente a melhor decisão para ti é arrendar uma casa nessa zona, ok? Agora, eu fiz um outro vídeo já aqui há alguns anos atrás sobre comprar versus arrendar, com as continhas todas, com os juros e tudo mais, que tem um Excel e tudo. Se quiseres depois ver esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. É muito mais exaustivo quanto à matemática de comprar versus arrendar. Este vídeo tem aqui um ponto de vista um bocadinho diferente, tem a ver com a prioridade que se dá à alocação do capital numa determinada coisa, como eu estava a dizer há pouco. Pode ser uma casa, pode ser um barco, pode ser um carro, pode ser uma contratação, pode ser um item, uma peça de maquinaria, enfim, uma série de coisas. Comprar stock de algo, investir ali não sei quanto dinheiro de um stock, fazer um negócio muito bom. Enfim, pode ser visto de várias formas. Eu quero dar aqui um exemplo, com base num exemplo prático. Isto é um vídeo que eu já estou para gravar há anos, literalmente, desde o dia em que optei por ir para este escritório onde eu estou agora. O nosso escritório é daquele lado, temos aqui o estúdio, e na altura eu pensei assim, este escritório não estava pronto, e foi isso que me levou aqui a procurar alternativas. Ele ainda estava aqui em obras, ainda estava a ser construído este sítio todo, e então isto atrasou um bocadinho aqui as obras, e eu já estava naquela de, ok, isto nunca mais está despachado, eu vou mas é comprar um espaço, não é? Investidor imobiliário como sou, consigo comprar o espaço, consigo rentabilizá-lo, o espaço vai ser meu, por aí fora. Mas na verdade depois, tanto por este espaço ter ficado pronto, tanto por, em termos financeiros, não fazer muito sentido naquela altura, estamos a falar de 2022, eu acabei por arrendar este espaço e estou aqui desde então e já dei milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de euros aqui ao senhorio durante estes últimos anos e não me arrependo de absolutamente nada. Então, para perceber isto ainda melhor, vou aqui fazer umas contas muito rápidas, ok? Eu na altura estava à procura, eu não sei se tenho fotos de quando lá fui, mas se tiver eu meto aqui ao editor para ele pôr aqui a passar no vídeo, mas eu na altura eu fui visitar, vi várias coisas, aquelas lojinhas de rua não fazia muito sentido, mas para este vídeo também não é relevante, mas depois encontrei um espaço muito interessante, era um armazém com 2 pisos, aqui muito próximo de onde eu estou, e naquela altura ele estava à venda por 220 mil euros, 220 mil euros. 220k. Estamos a falar de um armazém com 300 metros quadrados, um piso em baixo, 150 mais 150, uma coisa assim do género. Portanto, aí uns 300 metros quadrados no total. E eu olhei para aquilo e pensei logo assim, muito fixe. Isto para além de ser um espaço gigante, onde eu posso ter o estúdio, posso ter o escritório, posso ter sítio para a equipa, posso ter o meu gabinete, posso ter essas coisas todas, tem espaço a mais para aquilo que eu preciso. E então eu pensei assim, vou transformar isto no ativo, eu primeiro vou comprar, mas também vou, sei lá, rentabilizar a parte de baixo e fazer então o meu escritório, o estúdio e tudo mais lá em cima.
pequeno pormenor, se já viram nas fotografias, que eu não sei se passaram ou não, se eu tenho aqui fotografias ou não, era um armazém completamente em bruto. Portanto, estamos a falar de cobertura, chão, uma laje que dividia as duas zonas, duas casas de banho ali a precisar de umas obras, mas estava completamente em bruto. Não havia divisórias, não havia infraestruturas, não havia estúdio criado, não havia manutenção por fazer, eletricidade, essas coisas todas. Então, para além de eu comprar o armazém, teria que investir ali também numas boas obras, e especialmente se eu quisesse rentabilizar um dos espaços, ou parte daquele espaço, isso requeriria ainda mais obras, ok? Eu, na altura, olhei para fazer este investimento através da empresa e pediram-me 20% de entrada no financiamento e mais os custos todos, IMT, imposto, essas coisas todas. Portanto, se estivermos aqui a falar de 20% de 220 mil euros, estamos a falar aqui de 50 mil euros mais ou menos de capital de entrada, não é? Estamos aqui a falar, na verdade, de 44 mil euros. Isto é só a entrada. Okay? Portanto, para além disto, para além dos 44 mil euros de entrada, eu ainda tinha que pôr mais os impostos, que é o IMT e o imposto de selo. Estamos a falar de, portanto, fazendo aqui as contas aqui neste site, faz essas continhas todas. Isto aqui é... Primeiro, isto era um armazém comercial, portanto estamos a falar de um IMT muito mais alto. O preço do imóvel na altura 220 mil euros. Portanto, se eu calcular isto, estava aqui mais 14 mil euros, né? Tem imposto de selo, IMT, não, 16.060 euros, que é o imposto de selo mais o IMT, 16.060 euros. Portanto, estamos a falar aqui de 16.060 euros, não é? Acho que era esse o valor. Exato, 16.060 euros. O que dá aqui uma módica quantia de, só para comprar o imóvel, só para ter aquilo a meu nome. Estamos a falar aqui de 44 mais 16, dava aqui mais ou menos 60k de capital próprio. Estamos a falar de 2022, portanto já há 3 anos atrás, portanto uma fase completamente distinta, uma fase de maturidade completamente distinta, muito mais embrionária aqui dos meus negócios, seja de investimento imobiliário, seja de consultoria imobiliário, seja dos nossos cursos, das nossas mentorias, portanto estamos lá atrás, ainda numa fase muito inicial de alguns desses negócios, e 60 mil euros, pessoal, nessa altura, olha, paguei isto, 60 mil euros nessa altura era, e é, ainda aos dias de hoje, muito dinheiro, não é? Só que isto de 60 mil euros era só para a aquisição, portanto, só para ter o armazém no meu nome. Depois, se é isso, ainda fomos adicionar obras de manutenção do edifício, das infiltrações que lá existiam, aquilo estava em bom estado, ok, mas estava a precisar de um miminho, aquilo provavelmente estava abandonado já há 10 ou 15 anos, a casa de banho e isso tudo, pá, eu ali não gastaria menos de, e mesmo na altura, 2022, que as obras eram mais baratas, talvez 30 mil euros seria o mínimo dos mínimos. Estão a ver? Eu não sei se já passaram as fotos, mas estamos a falar de peladuros para dividir espaços, estamos a falar de isolamento acústico num estúdio, fazer um estúdio aqui do zero, estamos a falar de remodelar as casas de banho, refazer ali as casas de banho. 30 mil euros é aqui mesmo aqui o mínimo dos mínimos, e para quem está nas obras, mesmo para 2022, já era aqui um preço bastante otimista, não é? Portanto, se eu juntasse estes dois, eu iria ter que desembolsar aqui 90 mil euros só para comprar o espaço, tê-lo funcional, ter um armazém meu, não é? Um armazém, que até ia rentabilizar uma das partes, portanto, numa ótica de buy and hold, e iria utilizar o outro lado então para fazer aquilo que faço aqui desde então, que é escritório e estúdio. Ora, desembolsar 90 mil euros na altura, se não era, estava muito próximo disso, era para aí o capital disponível, em termos de capital próprio, livre, sem estar investido em imóveis, sem estar investido em mais sítio nenhum, para investir neste projeto. Portanto, eu tinha aqui duas escolhas. Uma, comprava isto, ficava a zeros, quase, e basicamente fazia o espaço, ainda tinha que esperar esse tempo, fazer as obras, essas coisas todas, e ia quase ficar sem dinheiro, ou muito perto disso, para comprar as câmaras como esta que vocês estão a ver agora, mais umas tantas outras que nós temos, equipar aqui o estúdio todo, comprar os microfones, comprar os holofotes, comprar cartões, comprar essas coisas todas, e investir aqui neste espaço, mais o escritório também lá fora, as mesas, os sofás, as televisões, os móveis, enfim, impressoras, mais computadores, essas coisas todas. Ainda tinha que gastar mais isso tudo, estamos a falar aqui só nisso, aqui mais os outros 30 mil euros, portanto, tinha aqui uma escolha que era, ou eu tinha aqui o chapéu de investidor imobiliário e pensava assim, não, arrendar, nem pensar, eu vou comprar, investir, isto vai ser um ativo, e vou arrebentar aqui 100 mil euros quase para ter o espaço só meu,
e depois começar a utilizá-lo como eu queria mesmo, na verdade, o que era prioritário para mim, que era ter um escritório para trabalhar lá, ter lá pessoas a trabalhar e ter um estúdio para fazer conteúdo aqui para vocês. Isso era a prioridade número 1. Eu tinha uma escolha que era comprar o espaço, ficar com ele para mim, investir nas obras, investir na mobília e tudo mais, e depois ficava sem dinheiro para o objetivo principal que me levou a procurar um estúdio, que era ter sítio para pessoas trabalharem e um escritório, para ter um escritório onde as pessoas trabalhassem e um estúdio para gravar conteúdo. E se eu fizesse aquela compra do armazém mais a mobília, ia ficar sem dinheiro depois para investir no estúdio, não é? Basicamente ia ter o imóvel a rentabilizar, se calhar a dar 500 ou 600 euros por mês no outro lado, e eu a estar a utilizar outra parte do imóvel, mas não ia ter dinheiro para fazer o que era prioritário, que era ter um sítio para trabalhar, comprar material, começar a gravar e disparar conteúdo como nunca, desde então até agora, nos últimos 3 anos. Portanto, tive este dilema, o que me fez rapidamente olhar para, vou ignorar parte do armazém, vou aqui manter os meus 60 mil euros no bolso para investir em mais contratações, mais pessoas, investir em imobiliário, quiçá, parte desse dinheiro foi para isso também na altura, e os 30 mil euros para a obra, em vez de gastar em obra, gasto se calhar um bocadinho menos, 20 mil euros, 15, 20 mil euros aqui no estúdio, e vou antes arrendar um espaço. Ok? Portanto, passados 3 anos neste momento, vou fazer uma página nova, o que é que aconteceu? Este armazém que na altura conseguia comprá-lo por 220k, 300 metros quadrados, hoje se calhar vale, eu não fiz nenhum estudo, mas tranquilamente o dobro, pelo menos o dobro, 440k talvez, não sei, naquela zona. Mas mesmo que seja otimista, 440 mil, ele duplicou, fez aqui 220, mais 220k de profit entre aspas, porque a isto eu tinha que tirar 60 mil, desculpa, 60 mil faz parte do valor, mas a isto eu teria que tirar aquelas obras, não é? 30k, portanto tinha aqui um lucro de 190k, antes de impostos, durante os últimos 3 anos, mas a verdade é que eu ter ficado com aqueles 90, não é? Que era 60 mais 30, sendo que eu investi depois 20, 25 aqui no estúdio, menos 20k no estúdio, olha aqui 70 mil euros, portanto eu ter ficado com aqueles 70 mil euros, esta porcaria apaga, eu tenho de ficar com aqueles 70 mil euros, mais aqui o escritório pronto, numa questão de semanas, talvez um mês para isto ficar, fiz aqui uma divisória, gastei aqui dinheiro em mobílias, mas em um mês e meio no máximo tinha aqui o espaço todo pronto, prontíssimo a utilizar, versus o armazém que tinha que comprar, ainda tinha que esperar pelo financiamento, depois ainda tinha que fazer as obras no armazém, depois ainda tinha, estão a perceber, ia demorar se calhar 3, 4, 5 ou 6 meses até aquilo ficar 100% operacional. Eu agarrei nesse dinheiro, agarrei nesse tempo, mudei-me logo para aqui, fiquei com 70 mil euros ainda para investir. Em 2022 eu lembro que fiz um negócio espetacular no final desse ano, portanto a seguir a ter decidido não comprar o armazém, fiz um negócio espetacular, muito rápido, que ali em 1 ou 2 semanas me fez 15 ou 20 mil euros, portanto estão a ver. Mas este estúdio, o trabalho que eu desenvolvo aqui, eu e a minha equipa, e estes vídeos e as milhares, centenas de milhares de pessoas às quais chegamos aqui graças a este investimento, compensou muito mais do que qualquer que tenha sido este valor que eu teria de lucro com o armazém, mais um arrendamentozinho de um pinga-pinga que teria vindo a começar nessa altura ao rentabilizar parte desse espaço do armazém. Ok? Portanto, isto aqui é um ponto de vista de negócio, é verdade, mas eu acredito que quem está a ver aqui estes vídeos tem interesse em investimento imobiliário, investimento de dinheiro e tem um mindset se calhar um bocadinho diferente das pessoas para o qual faz mais sentido olhar para aquela receita, não é? Muito simplista de se eu devo comprar uma casa ou não, aquela questão dos 5 anos, eu vou ficar lá mais do que 5 anos ou menos. Tudo ok com isso, mas para quem tem um mindset aqui mais de investidor, mais de empreendedor, de negócios, de capital, olhar para o capital como um recurso que pode aplicar, investir e jogar com ele e não só o dinheiro para pagar as contas, então eu acho que este vídeo vai fazer muito mais sentido. Faz sentido no ponto de vista da empresa, por isso é que eu dei este exemplo da empresa, e esse exemplo pode ser muito bem transferido para a esfera da casa própria, não é? Ou seja, imaginem, vocês hoje em dia, agora estamos em 2025, se calhar comprar uma casa qualquer, por aí, pelo menos 300 mil euros, diria. Claro que é mais barato, está mais caro, mas vou olhar aqui para 300 mil euros. Se vocês tiverem que dar, não são 20%, mas são 10% de entrada, vocês só aqui vão ter que desembolsar 30k. Mais os impostos e não sei o quê, 300 mil euros, há de dar para aí uns 8 mil euros em impostos, diria, assim de cabeça, 7, 8 mil euros em impostos, mais a escritura, mais o imposto de selo, mais as comissões do banco, facilmente metem aqui mais 2.500 euros. Portanto, tranquilamente 40 mil euros para comprar o vosso apartamento de
300 mil euros. Ora, se 40 mil euros para vocês for tipo 5% ou 10% do capital que têm disponível e quiserem ficar naquela zona durante mais de 5 anos, por exemplo, então se calhar faz sentido comprar o apartamento. Pronto, é vosso, pagam, valorizam e tal, não tem, fazem o que quiserem, fazem as obras que quiserem. Agora, se 40 mil euros for tipo metade, ou a totalidade, ou mais do que aquilo que vocês têm de capital e têm que ir pedir aos pais para depois ajudar com o resto, ou ao tio, ou aquilo que seja, ou fazer um crédito pessoal, por amor de Deus, não façam isso, para então fazer estes 40 mil euros, e têm alguma sensibilidade, mesmo que estejas no início da tua carreira como investidor, ou pensar nestas coisas, mesmo que tenha aqui uma ponta de empreendedor ou investidor, então provavelmente, mesmo que vais ficar naquela zona durante mais de 5 anos e naquele tipo de casa, se calhar mais vale arrendar. Isto é o meu ponto de vista, ok? É o meu ponto de vista, não tenho que seguir isto como lei, como nada do que eu digo. Mais vale a pena arrendar, desembolsar ali se calhar 3 ou 4 mil euros de capital próprio para a caução, mais os primeiros meses e essas coisas todas, e os outros 36k, pá, se for no imobiliário então é direto, estes 36k investirem no imóvel para revenda, por exemplo, ou darem um sinal no imóvel para fazerem assistência de posição, ou juntarem os vossos 36 mil euros a outros 36 mil euros de outra pessoa e pedirem um financiamento de 300 mil, por exemplo, deste imóvel aqui, e em vez de ficarem com ele, fazem as obras e vendem, e vão buscar, sei lá, 10 mil euros cada um, 15 mil euros cada um, que é 100% possível em negócios desta magnitude de preços, e de repente passam de 40 para 55. Depois fazem isso, mais umas quantas vezes. Isto vale para o imobiliário, vale para outros negócios, ok? Quem estiver desse lado e tiver, sei lá, um negócio de compra e venda de, sei lá, estou aqui a ver, dossiês, estão ali montes de dossiês. Um exemplo parvo, não é? Se calhar mais vale pegar nestes 40 mil euros, negociar ali com um fornecedor e mandar reservar um mês de fábrica para produzir dossiês só para vocês, em vez de pagarem, sei lá, 20 mil euros por estes dossiês, que é o preço normal, pagam 10 mil porque fazem uma encomenda em bruto e a fábrica fecha só para vocês nesse mês e vão depois vender esses dossiês durante os 6 meses a seguir e fazer mais 10 mil ou mais 15 mil euros de lucro do que era suposto porque conseguiram utilizar o capital dessa forma, ok? Dei aqui um exemplo de dossiês, talvez tenha sido um bocadinho original demais, mas acho que vocês conseguem perceber a ideia. Vale para negócios, vale para imobiliário, negócios vale não só para stock, que era o que eu estava a falar agora, mas vale para contratações, ok? Tenho aqui estes 40 mil euros, será que eu vou comprar uma casa ou vou pegar nestes 40 mil euros? Nem nos 40 mil, vou pegar tipo em 10 ou 15 mil, vou contratar um estagiário ou alguém a part-time para me ajudar aqui a alavancar o meu negócio e ajudar-me, por exemplo, a procurar negócios ou a atender só os telefonemas. Uma pessoa que part-time, 4 horas por dia, o que faz é atender telefonemas e isso permite vocês fechem mais negócios, seja no imobiliário, seja fora. Podem ser vendedores de carros, podem ser vendedores, sei lá, de serviços de limpeza, aquilo que seja, e agarrar nesse dinheiro e rentabilizá-lo muito mais do que empatá-lo numa casa, ok? Portanto, isto é um mindset que vale. Eu apliquei aqui neste exemplo do armazém versus arrendar um escritório. É válido também para a casa, não é? Para quem ainda não está a pensar em escritórios nem nada do género, mas lá está. E provavelmente é o título deste vídeo. Comprar uma casa pode-te boicotar o teu futuro. O que eu quero dizer com isso é exatamente nestas situações em que vocês compram a casa, deixam lá os 40 mil euros, chega uma altura que pensam assim, epá, aqueles 40 mil euros, se calhar nem pensam na casa, mas vão chegar a uma altura que pensam assim, aqueles 40 mil euros faziam-me mesmo, ou aqueles 36 mil, não é? Faziam-me mesmo jeito, não é? E depois, se calhar, não conseguem comprar aquele stock, não conseguem reservar aquele imóvel, não se conseguem juntar àquele investidor, não conseguem fazer aquela assistência, não conseguem contratar aquela pessoa, porque lá atrás empataram isto numa casa, enquanto se calhar deviam ter esperado mais uns 2, 3, 4 ou 5 anos, fazer estes 40 mil euros crescer para 400, 800, aquilo que seja, e aí mais 40, menos 40 é irrelevante, vamos comprar a casa, ainda temos dinheiro para fazer as obras à nossa maneira, gastamos aquilo que nos apetecer, dentro dos limites, e o nosso negócio e as nossas perspectivas de futuro não são alteradas por causa disso. Ok? Portanto, isto era um vídeo que eu queria gravar já há uma série de tempo. Espero que vos tenha ajudado aqui a pensar de outra forma, especialmente para quem está numa fase early, né? Uma fase antecipada na carreira. Eu acho que começar a pensar desta forma, ou pelo menos ter essa sensibilidade, pode fazer com que o vosso jogo mude já, no momento, com impactos absolutamente megalómanos a médio e longo prazo. Okay? Espero que este vídeo vos ajude. Se gostaram, já sabem, deixem aqui um like, subscrevam o canal e vemo-nos no próximo.